e a qual nós temos algumas experiências que eu acho que vale a pena partilhar. Então, eu não cheguei a fixar uma ordem, não sei se alguém tem uma questão de tempo que queira falar primeiro, mas eu começaria pela ordem da lista aqui mesmo. Então, eu começaria convidando o professor Ego para falar. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná e vai nos brindar com a contribuição sobre o tema. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o nosso presidente, em nome de quem cumprimento a todos os participantes. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente o convite. Agradeço, lamentavelmente, ele está na outra mesa, na pessoa da professora Joísa Dutra, que gentilmente me convidou para participar, e falar um pouco sobre as minhas preocupações. As minhas preocupações, se me permitem, são um pouco de caráter de dogmática jurídico-administrativa, especificamente a respeito dos acordos de não persecução. E qual que é a estrutura da minha breve fala, que não ultrapassarei, senhor presidente, os 10 minutos. Eu falarei rapidamente a respeito do momento do direito administrativo brasileiro, que não é muito distante do direito administrativo português, dos acordos proibidos, momento em que não era possível se fazer acordos, para um segundo momento, que são os acordos necessários, que os acordos administrativos são uma forma adequada de se tutelar o interesse público, e para um terceiro momento, que não se implementou ainda, que é uma perspectiva futura, de acordos dinâmicos. Vamos, portanto, àquilo que eu chamo de acordos proibidos. A administração pública brasileira, a administração pública tradicional, que ainda se reflete, lamentavelmente, em boa parte dos livros, os cursos de direito administrativo, era uma administração pública que vivia no mito da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Vivia no mundo de uma legalidade fechada, o administrador cumpria apenas executar a lei, e vivia numa discricionariedade, que é uma discricionariedade, um mito, que cabe à escolha discricionária, aquela de fazer a melhor opção. Ou seja, instala-se um juízo relativo de melhor ou pior, a mais eficiente execução, e não uma competência privativa daquele que faz o juízo discricionário, inclusive a propósito de acordos. Nós vivíamos também um momento de uma intransponibilidade de problemas de legalidade, isto é, as nulidades eram, elas, irreparáveis, né? Basta que nós pensemos na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que fala que cabe anular, porque eis que de atos nulos não surgem direitos, é isso que está positivado e é aplicado até hoje com a súmula 473, e a sanção administrativa vista como um dever vinculado. Ou seja, na medida que a sanção é um dever, em havendo ilícito, na medida que o ilícito não é transponível, ela há de se aplicar e o acordo não há de ser feito. Esses pressupostos, me parece, essa era, que eu chamo de era da simplicidade administrativa, é o momento em que a administração pública brasileira se julgava onisciente, se julgava num mundo sem assimetria de informações, e se julgava num mundo que, se porventura houver conflitos, qualquer que seja a complexidade deles, o Poder Judiciário os resolveria. Os resolveria a contento e os resolveria em tempo certo. Hoje, me parece, como bem o demonstraram as mesas que me antecederam nesse congresso, nem tudo é simples, completo e rígido. Basta que nós pensemos nos contratos administrativos. Os contratos administrativos de longo prazo são naturalmente complexos e são naturalmente incompletos. É um xiste dizer que, por meio de um contrato, o que os contratantes pretendem fazer é antecipar o futuro para a data presente, porque se comprometem a cumprir o pactuado dali a algum tempo. Imaginem os acordos de não persecução celebrados pela Controladoria Geral da União, que se estendem por mais de 2 décadas. Se alguém aqui conseguir prever o que se passará daqui a 20 anos, por gentileza, compartilhe com a mesa, para que todos nós fiquemos ricos também. O que havia, portanto, conflitos de interesse, marcados por assimetria de informações, e, muitas vezes, condutas oportunistas, tanto em termos processuais como em termos materiais das partes. E conflitos esses que, como nós sabemos, não sobrevivem ao longo prazo. E esses contratos administrativos complexos, sobretudo os de longo prazo, deram origem a conflitos, alguns conflitos com razoável complexidade. E vamos falar sério.
Quem fala em contratos complexos e quem fala em contratos complexos de longo prazo há de conviver com a natural conflituosidade inerente a esses pactos. É impossível haver um contrato de 10, 20, 30 anos que não haja ao menos um conflito. Isso lhes é natural. O que não lhes é natural é supor que se pode resolver conflitos de contratos complexos presentes com base em técnicas que foram desenvolvidas para resolver contratos privados simples, de curto prazo, de 30 anos atrás. Nós temos, portanto, uma miríade de conflitos civis puros, né, que daí se resolve por arbitragem, por arbitramento, e aqueles que eu vou tomar a liberdade de chamar conflitos civis, que não são propriamente civis, são impuros, que são aqueles da Lei Anticorrupção Brasileira, a Lei 12.846, de 2013, e da recente, como falou o senhor presidente, Lei de Improbidade, a Lei 14.230, de 2021, que são conflitos os quais instalam outras ordens de valores, e não meros valores pecuniários, por assim dizer, em contraposição. São conflitos os quais, para ser resolvidos, boa parte das vezes, demandam uma recíproca colaboração entre as partes. Porque aqui é marcante a assimetria de informações. Aqui é marcante a incompletude dos contratos. Aqui é marcante também o que se pretende negociar. Pretende-se negociar bens infungíveis. Por um lado, a informação, do outro lado, a liberdade. Por outro lado, de um lado, a possibilidade de conhecer o modus operandi daquela conduta delituosa, e do lado de lá, a possibilidade de exercer livremente a sua atividade empresarial ou, eventualmente, a sua liberdade civil. Portanto, esses acordos são acordos que são necessários para a consecução do interesse público. Eles não são resolvíveis, e a nossa experiência demonstra isso, por meio de apelo a ações punitivas no Poder Judiciário e por meio de debates a respeito de quem paga a conta. E quais são os desafios que eu vejo para esse acordo? Eles têm tudo a ver com aquilo que eu chamei a atenção no início, que são os problemas de nós vivermos num direito administrativo que não mais corresponde aos desafios dos nossos tempos. Em primeiro lugar, nós precisamos blindar, reforçar a discricionariedade na negociação. A competência discricionária que é legalmente atribuída ao agente para fazer acordos de leniência. São negociações que retomam, são significativamente assimétricas. E me parece, com todo respeito, que a Lei de Improbidade andou mal ao dizer, no seu artigo 17b, que se pretende um integral ressarcimento ou o retorno à pessoa jurídica lesada dos valores lá expendidos. Porque aqui nós estamos falando de negociações distributivas. Se me permitem, quem vai ficar com o pedaço maior da pizza? E não estamos falando de negociações criadoras de valor. E que são lógicas distintas e lógica que não se adequa à concepção de leniência, à concepção de acordos cooperativos, à concepção de acordos de não persecução. Em segundo lugar, o que me parece, os acordos, eles hão de há de se transpor isso que eu acabei de dizer. Não há de ser meramente distributivo. Porque acordos meramente distributivos geram a precificação do dano. E a precificação do dano gera estímulos, ainda que indiretos, a que os ilícitos sejam precificados e sejam eventualmente cometidos ou deixados de cometer. Porque se sabe quanto se pagará por eles. Se transformando acordos meramente distributivos para acordos que criem valor ou que gerem não obrigações de dar, mas obrigações de fazer, a lógica muda. E nós não ficamos mais reféns de um passado que insiste em se fazer presente. Em terceiro lugar, e que daí é o que mais me chama a atenção, e é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo, um artigo a ser publicado com a professora Juliana Bonacorsi Palma, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, é se esses contratos são efetivamente completos ou incompletos. Ora, se um contrato de concessão com 20 anos é naturalmente incompleto, que dirá dizer do acordo de leniência de 29 anos? Que o sujeito tem que pagar um valor robusto
a cada ano, sob pena de, e aí vem a lógica pretérita, em não pagando, sanção e vencimento antecipado. Ou seja, não se negocia mais, não tem mais cláusula de hardship, não tem mais cláusulas de boas viagens. E, por último, a minha outra preocupação, me parece que nós temos um problema que já foi detectado em outra mesa aqui, nesse Congresso, o problema do reforço à discricionariedade por meio de inibição, com todo respeito ao controle externo. Aqui nós temos um problema agent and principal. Se eu negocio com a autoridade competente, gasto minhas energias, chegando a um acordo com ela, e depois uma outra autoridade competente diz, o seu acordo não vale coisa alguma, eu estava negociando com a pessoa errada. Eu não estava negociando com o principal, estava negociando com o agent. E isso precisa ser reforçado, com todo respeito, a partir de uma compreensão, assim espero, odierna dos acordos de não persecução. Ultrapassei em 30 segundos o meu tempo. Agradeço imensamente a atenção dos senhores. Agradeço muito a fala do professor Egon. Acho que endereçaste alguns pontos importantes no processo de confecção e preparação dos acordos e, de fato, na sua execução, porque esse é um problema real. Né? Acordos seja na escolha do interlocutor, que é um problema no Brasil, mas também seja no ponto de vista da sua execução a longo prazo. Eu convido agora o doutor Fábio Dall'Asen. Ele foi procurador-geral de Justiça e atualmente representa e atua em Brasília, representando o Ministério Público do Rio Grande do Sul. E ele traz algumas experiências muito interessantes nessa parte da não persecução. Então... Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar, na pessoa do nosso moderador aqui, nosso ex-ministro Luiz Adams, a todos os integrantes dessa mesa, na pessoa do nosso conselheiro, Rinaldo Reis, ex-corregedor nacional, e também do conselheiro Otávio, e do meu caríssimo amigo Marfan Martins Vieira, aqui, a todos os colegas de Ministério Público, na pessoa da minha esposa, também promotora, a todos que nos assistem, e tentar trazer na esteira algumas dificuldades que se verifica na realidade da consecução dos acordos e tentar sugerir algumas visões que possam sedimentar essa nova realidade que chega, talvez um pouco tarde, mas ela chega àqueles espaços, digamos assim, de negociação mais refratários a esta prática, que era no âmbito, por exemplo, da improbidade administrativa, com o acordo de não persecução civil. A alteração legislativa é de 2019, ela é muito recente, Ao mesmo tempo, na esfera penal, talvez a mais refratária delas, com o acordo de não persecução penal, que chegou também em 2019, por meio do pacote anticrime. Nós temos, na verdade, e eu acho que nós temos que fazer um corte aqui, 4 espécies, digamos assim, de acordos de não persecução. Um que foi esmiuçado já aqui no painel, e principalmente no painel no primeiro dia, que é o acordo de leniência, tá? Mais voltado na esfera administrativa, que visa a corrupção empresarial, com a lei anticorrupção, a 12.846, que visa a proteção da ordem econômica, está lá na 12.529, que trata do CAD, a questão concorrencial. Eu não vou me debruçar sobre ela, tá? Embora a importância. Nós temos uma que já está amadurecendo no sistema brasileiro, que é também na área penal uma espécie de negociação, que é a colaboração premiada, voltada à questão de organizações criminosas, associações criminosas, que vem desde a lei do crime organizado, a 12.850, que sofreu também, com o pacote anticrime, sensíveis modificações. Mas nós temos essas duas, sobre as quais o tempo nos obriga a nos debruçarmos, conselheiro Otávio, um pouquinho mais, que são as novidades, e que dependem, de um lado, e é essa visão que eu tento trazer, do Ministério Público, como talvez, se não o único, a nova lei de improbidade coloca como único, agora uma decisão liminar diz que não é mais o único, mas isso vai ser decidido pelo Supremo titular da ação de improbidade, tá? E o titular, aí sim, exclusivo da ação penal pública. Então, o Ministério Público é parte importante
nesse contexto do acordo de não persecução civil e, principalmente, do acordo de não persecução penal. E eu tenho dito, e disse isso aos meus colegas, talvez esse tenha sido a maior modificação e o maior empoderamento institucional no âmbito criminal desde a Constituição de 88, que deu a titularidade exclusiva da ação penal pública, porque ela também dá ao Ministério Público, claro que de uma forma regrada e disciplinada, o poder de dispor do conteúdo da ação na negociação através do acordo de não persecução penal. E, como todo poder, ele vem, se bem utilizado para o bem, se mal utilizado, num sentido contrário. Na esfera tributária, e só para fazer um recorte e não fugir do tema, meu caro moderador, nós temos aí a posição sedimentada do Supremo Tribunal Federal, na tese número 6, do STJ, que desde o advento da Lei 10.684 de 2003, o pagamento do débito tributário a qualquer tempo é causa de extinção da punibilidade, inclusive após o trânsito em julgado. Então, me parece aqui que a questão de você trabalhar um acordo de não persecução penal na área tributária, ainda que você tenha uma questão que hoje vai ser trazida, se eu não pagar o débito, ou o pagamento do débito colocado em lei como questão, é requisito essencial ou não, ele parece que perde um pouco a importância. Por quê? Porque você vai negociar na esfera administrativa, vai pagar antes do recebimento, vai parcelar, após o parcelamento está extinta a punibilidade, e nós vamos perpassar essa questão, o Supremo vai decidir, é direito subjetivo ou não é, mas que espécie de direito subjetivo? Esse direito subjetivo, meu caro Otávio, é aquele que, se você não dá, o judiciário vai dar esse direito. Uma vez negado na esfera administrativa ou na esfera institucional, com os recursos adequados por parte do Ministério Público, se o sujeito não quitar o débito e for colocada a quitação do débito tributário como condição do acordo de não persecução penal, essa circunstância é uma circunstância que vai ser discutida, e nós vamos ter que debater esse aspecto. Nós temos pautado agora para o dia 18, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral, um habeas corpus, o Ministério Público do Rio Grande do Sul é amicus curiae, em que vai se decidir qual é o momento do oferecimento do acordo de não persecução penal. Nós defendemos que até o recebimento da denúncia. Até o recebimento, como está expresso ali. E os processos em andamento? Vão ser abarcados? Se vão até que momento? Até a sentença, como diz o TRF4, ou vão até aqueles que transitaram em julgado, e que em tese caberia o acordo? A confissão expressa em lei é condição ou não é para o acordo de não persecução penal? Isso vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Como o Superior Tribunal de Justiça, e é esse talvez o motivo do convite aqui do Adams, do ministro Adams, para que a gente viesse falar, hoje começa a se debruçar sobre o tema do acordo de não persecução civil. Muitos aspectos vão ser enfrentados também em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, mas me parece que nós temos questões importantíssimas quando a gente trata, na área de improbidade, pelas sanções que estão ali, do acordo de não persecução civil. Por exemplo, é possível se colocar como condição do acordo de não persecução civil que aquele agente, porque aqui a empresa ela só é atingida diretamente, mas via reflexa, você não entra com ação de improbidade, só entra se ela foi beneficiária do ato. Na improbidade, o alvo é o agente público que cometeu o ato improbo. É possível se colocar como condição do acordo que ele não concorra, o agente político, numa eleição? Ou a cassação depende de uma sentença transitada em julgado? Eu não estou cassando, eu estou combinando com ele, no meu acordo, que ele não vai concorrer na próxima eleição, ou nos próximos 4 ou 6 anos, para fazer o acordo de não persecução penal. E com isso eu estou interferindo nos direitos políticos dele, ao arrepio da Constituição ou não. Essa questão é uma questão importante que vai ter que ser decidida. Da mesma forma que, estando o agente condenado, como foi homologado ontem pelo STJ, ontem foi a sessão, o ministro Mauro saiu daqui, foi presidir a sessão da primeira turma por unanimidade, é o segundo por unanimidade, casualmente,
Adams, trazendo um pouquinho da brasa para o assado lá, os 2 acordos propostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Ontem foi homologado pelo STJ a substituição da pena de perda dos direitos políticos de um secretário estadual, ele estava condenado em primeira e em segunda instância, estava já em um recurso de agravo no STJ, a substituição, por além de pagar o dano, por uma multa, ou por um acréscimo na multa, em troca de ele poder ter a liberação dos direitos políticos dele. E o STJ homologou. Como também homologou o primeiro, em que a primeira sessão por 8-0, e aí, muito mérito, não meu, mas do doutor Adams aqui, em que a gente trabalhou juntos lá, no sentido de uma empresa condenada, a empresa foi comprada por outra, que adotou um mecanismo de compliance muito rígido, e comprovou isso nos autos, e pediu a substituição da pena de não poder contratar com o poder público por 5 ou 8 anos, o que inviabilizaria a empresa que tem atuação nacional, por a entrega de uma multa à comunidade lesada, um município grande do estado do Rio Grande do Sul, que é a principal obra de drenagem que lá tem, porque atinge o principal, cada vez que chovia, toda uma comunidade era alagada. E o financiamento vai ser feito pela empresa em troca da pena de não poder contratar com o poder público. E nós conseguimos, depois de quase um ano, homologar isso. Me parece aqui, é uma impressão que eu tenho, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, precisam enfrentar esses temas, porque nós precisamos de precedentes que possam... Isso são matérias que precisam vir de cima para baixo, em termos de precedente, e não construídos no sentido contrário. Lá havia uma dificuldade, nós fomos... A primeira reação, quando foi distribuído isso para o ministro, foi declinar para o primeiro grau, para dizer o juiz lá que homologue o acordo. E o acordo foi feito pelo promotor de primeiro grau, pelos colegas que trabalhavam em segundo grau na mediação, né? Nós só pedimos a homologação. Mas o juiz lá disse, eu esgotei minha jurisdição, tem uma sentença, tem um acordo do tribunal, então isso tem que ser homologado no âmbito do STJ. E agora nós conseguimos... Então, isso começa a mudar. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, meu caro conselheiro Otávio, nós conseguimos, agora, recente, provocação do Ministério Público do Gaúcho, fazer com que se inserisse no regimento do tribunal, que é a homologação de acordos de não persecução civil que estejam em recurso no tribunal, é de competência do tribunal. Então, questões de competência, questões de uma nova visão e questões referentes a sanções, tudo isso vai vir, mas eu acho que a jurisprudência, nesse caso, ela tem que vir como uma forma de precedente para que a gente tenha um pouco de segurança, principalmente o juiz em primeiro grau, o promotor em primeiro grau tem um pouco de segurança para lidar com essa nova situação para a qual ele ainda não está totalmente preparado. E trazendo aqui, anunciando, passando 1 minuto e meio, nós estamos andando, meu caro conselheiro Rinaldo, conselheiro Otávio, eu sei que essa matéria está no Conselho, mas o Rio Grande do Sul disciplinou, por exemplo, o acordo de não persecução penal por provimento 01, o acordo de não persecução civil, e já disciplinamos o acordo de não persecução administrativa. Isso vai parar no Conselho, mas eu acho que também é uma linha da sanção administrativa. Muitas vezes o servidor ou o membro vai ser processado criminalmente, pode fazer acordo de não persecução penal, pode fazer o acordo de não persecução civil, mas não pode fazer o acordo na esfera administrativa. Muito obrigado. Uma pequena tolerância, mas excelente exposição. E eu agradeço muito, doutor Fabiano, essa exposição, porque eu acho que essa é uma iniciativa e é uma senda importantíssima em construção. Eu digo, é a transformação das sanções negativas em sanções positivas. Eu passo agora a convidar o doutor Henrique Ávila, ex-conselheiro CNJ, perdão, ex-conselheiro CNJ, e vai nos trazer também, nesse mesmo tema, um debate. Muito obrigado. Agradeço, ministro Adams, o convite e o saúdo aqui a todos da mesa em seu nome. Cumprimento a todos presentes aqui. Hoje temos uma plateia aqui bastante qualificada, acho que isso engrandece aqui os debates no tema, né? Temos o doutor Alemã,
conselheiro federal do OAB, foi conselheiro do CNJ, inclusive meu colega, quando lá estivemos, o professor Otávio Rodrigues, né, AGU e conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público hoje, doutor Marfan Martins Vieira, procurador de Justiça, foi inúmeras vezes procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, não saberia contar quantas, mas tetra. Temos, eu vejo aqui, doutor Leonardo Espíndola, né, procurador do Estado do Rio e que foi também procurador-geral do Estado do Rio, desembargador Ricardo Couto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, enfim, temos membros do Ministério Público, advogados, juízes, magistrados, as mulheres todas também qualificadas, quero cumprimentar todas na pessoa da minha mulher, doutora Maria Fernanda Saad, advogada, brilhante, a quem saúdo e a tudo que ela traz consigo para a minha vida. Então, eu passei muitos anos da minha vida, acho que todos nós atualmente passamos, profissionais do direito, defendendo a mediação, a conciliação, os acordos, sobretudo quando cada dia mais o Conselho Nacional de Justiça anuncia números enormes que redundam numa enormidade de causas no Brasil, né? Os nossos portugueses sempre se espantam nessas integrações Brasil-Europa que nós fazemos. Aliás, qualquer país do mundo surpreende a todo e qualquer cidadão do mundo que no Brasil nós tenhamos 80 milhões de processos, doutorado, mas eu comecei meu tempo só agora, de maneira que, então, eu quero dizer que meu tempo só começou agora, eu me esqueci de dar o ok aqui, mas eu vou descontar, não se preocupem. Então, nós todos defendemos, foi época em que falar de mediação e conciliação, nós chegávamos e parecíamos aquele sujeito na Praça da Sé, no centro de São Paulo, que anunciava que o Messias voltaria, e por aí vai. Hoje somos aplaudidos, as palestras, as pessoas veem como positivo, isso é um fenômeno internacional, felizmente, acho que todos nós convergimos nessa ideia. Agora, eu gosto muito de participar desse tipo de evento. Eu sou um advogado, civilista, trabalho com direito empresarial, com mediação, conciliação, direito administrativo. Não sou tributarista, tampouco criminalista, mas sempre acompanho muito esses debates, realizo seminários, organizo, um dos quais eu gostaria de falar com o doutor Egon, já falo, mas sobre esses acordos realizados na esfera administrativa. Por que administrativa? Porque ele conta com um servidor público. Eu quero falar um pouco do lado do servidor público, porque, enfim, participei de um órgão, por muitos anos, de um órgão de controle, o Conselho Nacional de Justiça, e hoje advogo para alguns servidores, para muitos magistrados, associações de magistrados, membros do Ministério Público, inclusive em processos disciplinares. E eu tenho sempre uma dificuldade em defender a mediação e a conciliação, tento, inclusive na prática, mas no que diz respeito à administração pública, porque muitas vezes, eu vou ser muito objetivo, o tempo é o que nos permite o tempo, eu tenho muita dificuldade em convencer um servidor, seja ele juiz, seja ele membro do Ministério Público, a propor um acordo pelo qual ele pode ser responsabilizado depois. Por que responsabilizado? Porque no Brasil, eu falo sempre no Brasil, porque essa integração é muito interessante, nós estamos fazendo aqui para sempre advertir, né, os professores portugueses, estou falando do Brasil. No Brasil, nós temos uma cultura da indisponibilidade do bem público. Muito forte, muito arraigado, tem mudado? Tem, mas o servidor público, no Brasil, em bom português, sempre vê o seguinte: eu não ganho para correr o risco de fazer um acordo aqui com esse particular. E esse é um problema, né? E aí eu admiro muitíssimos portugueses, quando eles, para dizerem que uma coisa vai dar errado, eles dizem, a coisa vai dar errada. No Brasil, nós dizemos, olha, será que nós podemos ver, né, sob uma outra ótica, que os portugueses são mais objetivos, né? Se eu português fosse, eu dizia que hoje o acordo, dependendo de um servidor público no Brasil, é feito para não funcionar. Mas como não sou
português, eu diria, eu acho que enfrentaremos muita dificuldade se nós insistirmos, né, com essa subjetividade que tem o servidor público hoje, porque se não estabelecermos parâmetros objetivos, o servidor público não vai propor ao particular acordo. É claro que, e aqui o doutor Dallazen é também muitíssimo qualificado, foi procurador do Justiça do Rio Grande do Sul, foi presidente do Colégio de Procuradores Gerais, vê e levou ao Superior Tribunal de Justiça uma homologação, eu estou entendendo que foi homologado pelo órgão especial, pela turma de Direito Público, pela seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça. Então, veja, é claro que o sujeito ali ganha alguma segurança, não é? Quer dizer, imagino que o CNMP, professor Otávio Rodrigues, talvez não avance num promotor, num procurador que propusesse um acordo desse, ainda que divergisse, porque foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, evidentemente, não podemos, o Instituto não pode sobreviver sendo, dependendo da homologação do Superior Tribunal de Justiça. Então, é preciso que isso esteja arraigado, né, isso seja espalhado por toda a jurisdição, por toda a administração pública de todos os cantos do Brasil. Agora, então, o que tem o servidor público hoje? Professor Ego, uma vez eu organizei um seminário na Fiesp sobre transação na administração pública. E o senhor, como reconhecido professor, falou muito bem, é preciso que se dê também a segurança ao particular, porque com quem nós estamos negociando, uma leniência, por exemplo, dali a pouquinho chega, vem, eu estou falando aqui com a AGU, aí vem a Controladoria Nacional e fala assim, não, agora é comigo, aí vem o TCU e diz, não, agora é comigo, né? O Supremo Tribunal Federal tenta dar alguns parâmetros, claro, mas é uma insegurança muito grande. E nós, nesse evento, por que estou falando dele? Porque nós fomos felizes quando colocamos um painel em que os professores de Direito Administrativo diziam, olha, precisamos fazer acordo, isso é muito importante. Aí, no painel seguinte, os advogados da União, professor Otávio, diziam, olha, mas é complicado, porque aí eu proponho um acordo aqui, faço o acordo, vem o TCU e abre um processo administrativo contra mim, é um risco danado. Né? Aí, na mesa seguinte, alguns ministros do TCU disseram o seguinte, olha, eu me solidarizo com a preocupação de vocês, mas eu tenho uma função constitucional de avaliar o trabalho de vocês e não vou abrir mão disso. Então, quer dizer, os portugueses também gostam muito de metáfora, nesse caso, o cachorro fica correndo atrás do rabo. Né? E o ponto que se tem é que não se tem um acordo. Então, eu estou dizendo, então, isso tudo para dizer, para finalizar, que nós precisamos, no Brasil, estabelecer parâmetros objetivos, porque o servidor, e isso é uma cultura nossa, né, a gente trabalha muito diante da sanção. Há possibilidade de sanção, o sujeito calcula o risco e não faz acordo. Essa questão cultural é interessante, né? Eu me recordei agora de uma vez que, para mostrar para os nossos colegas portugueses aqui como funciona a nossa cultura. Lá nas grandes metrópoles no Rio de Janeiro, algumas delas, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, tem um corredor que passam ônibus e táxi. Num determinado momento, o taxista foi proibido de andar naquele corredor. Né? E uma vez, voltando do exterior, eu havia passado algum tempo no exterior, quando cheguei, um taxista... eu entrei num táxi, o taxista entrou na faixa, eu me lembro de ter visto a notícia que o taxista não poderia mais andar naquela faixa. E aí eu fiquei incomodado, perguntei para o taxista, falei assim, o senhor não é proibido agora andar nessa faixa que o senhor está? Aí ele, é proibido. E continuou na faixa. Aí aquilo me incomodou mais ainda. Eu falei, mas o senhor está proibido que o senhor está... Ele falou, não, mas fique tranquilo, está proibido, essa semana passou a ser proibido, mas a multa é só a partir da semana que vem. Então, quer dizer, não está proibido, o sujeito está andando. Né? Então, de maneira inversa, mostra o seguinte, que o brasileiro é da cultura da sanção. Se tem sanção, ele faz. Se não tem sanção, ele
Se tem sanção, ele não faz. Se não tem sanção, ele faz. Então, se nós colocarmos o servidor público, o membro do Ministério Público, o próprio magistrado, muitas vezes, na contingência de sofrer sanções por órgãos correcionais dele, ele dificilmente vai fazer e oferecer o acordo, e, evidentemente, na administração pública, ele é fundamental para esses envolvimentos. Espero ter mantido aqui o tempo, dentro do tempo, e acho que, objetivamente, eram essas as palavras que eu queria passar. Obrigado. Obrigado, professor. É sempre por lembrar as condicionantes que os servidores têm para fazer acordo, né? Que a gente acaba, muitas vezes, esquecendo desses desafios que é o serviço público. Eu vou convidar agora para falar o Dr. Michel Sankovski, que é especialista na área de compliance e anticorrupção, e tem uma experiência muito grande com o Departamento de Justiça americano, né? Trabalhou muito lá em negociações, então acho que traz também um pouco a lógica e essa visão diversificada. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do FIB e do IDP. É uma enorme honra participar aqui dessa mesa ao lado de profissionais tão qualificados, aos quais eu cumprimento na figura do sempre ministro Luiz Adams, e cumprimento a plateia também na grata surpresa da minha amiga advogada do governo federal, assessora do Programa de Parcerias e Investimentos, Natasha, que veio nos prestigiar hoje aqui. Bom, eu não vou... Muito da fala do professor Egon foi brilhante, as ponderações aqui, mas fato é que não há muita discussão de que essa alteração da lei de improbidade administrativa veio tarde, né? Felizmente, né, hoje em dia, o artigo 17, antigo artigo 17, foi revogado, em que se proibia, havia uma proibição expressa de uma transação em matéria de improbidade administrativa, e fato é que, trazer um pouco da visão da empresa, né, eu como advogado representando empresas, quantas empresas não conviviam com uma ação de improbidade administrativa por anos, sem nenhuma perspectiva de resolução, tendo que dar inúmeros esclarecimentos, muitas vezes, que não davam o conforto necessário à outra parte, então, seja em emissões de debêntures, em operações de M&A, em que sempre aparecia uma ação de improbidade, e aí tinha que se tratar, como o pessoal de banco diz, o risco do imponderável. Eu não tenho um menor parâmetro aqui do que pode ser chance de êxito, do que pode acontecer, e também não consigo virar a página, porque, apesar de existirem inúmeras situações, predisposição das autoridades em tentar chegar a um acordo e da própria parte privada, fato é que a vedação expressa da lei de improbidade administrativa não permitia esse avanço, né? Muito bem. E é curioso notar que, por 30 anos, quase 30 anos, a lei de improbidade não permitia esse acordo. Mas, com o advento da Lei Anticorrupção 12846, em 2013, que entrou em vigor em janeiro de 2014, o próprio Ministério Público, para matérias de improbidade administrativa, utilizava o capítulo do acordo de leniência para conseguir transacionar e tentar resolver a questão. Hoje, a situação é um pouco mais tranquila e um pouco mais clara, em que há uma previsão expressa dessa possibilidade de transação por meio da celebração do acordo de não persecução civil. Mas o que eu queria trazer aqui, como o Dalazen, já de uma forma bastante humilde, acho, comentou o precedente no STJ, a grande verdade é que esse precedente é inédito, não apenas pela confirmação de que o acordo de não persecução civil pode ser celebrado em qualquer etapa do processo até o trânsito em julgado, mas principalmente pelo fato, e aqui reforça uma percepção que eu tinha de que as empresas queriam virar a página e não conseguiam, que era uma empresa familiar que cometeu um ato ímprobo, foi adquirida por uma multinacional, fato que aconteceu há 20 anos e não conseguiam transacionar. A empresa havia sido condenada em primeiro e segundo grau, e em grau recursal no STJ conseguiu celebrar esse acordo e, felizmente, o ministro Gurgel homologou. Então, é um pouco do que o Adams também trouxe, em que se converte, né, uma sanção, um espírito de sanção autolimitado, meramente punitivo, para uma sanção positiva que traz benefício à sociedade e tem um ganho muito maior do que simplesmente aplicar uma sanção pecuniária, como trouxe o professor Egon. Trazendo um pouco aqui um paralelo também ao acordo de leniência, né? Apesar, assim, não nego que houve um avanço na edição da lei anticorrupção e na previsão do acordo de leniência.
Acontece que são inúmeros dos desafios e tamanho a insegurança jurídica na celebração desses acordos que as empresas partem para a celebração quando não há nenhuma outra alternativa. Né? Se vocês perguntarem, muitas vezes eu leciono um curso de compliance e me perguntam, mas, Michel, quando que se decide partir para um acordo de leniência? E a resposta é, honestamente, quando você não tem mais nenhuma outra alternativa. Né? Quando, na verdade, era para ser um instrumento de alavancagem investigativa, em que você consegue fornecer informações à autoridade, ainda que a discussão aqui da admissão da participação no ilícito, mas você fornece e, em contrapartida, você recebe um retorno. Mas são tamanhos os entraves e tamanhos os itens de insegurança jurídica que, muitas vezes, as empresas preferem não entrar nessa seara e preferem não iniciar, porque você sabe como entra, mas não sabe como sai de um acordo de leniência. Seja pela competência, como bem disse aqui meu colega Henrique, pode ser a CGU, a AGU, o TCU, não existe. O ministro Dantas, na segunda-feira, disse que é um sonho do guichê único. Eu não acho que é um sonho, é uma necessidade de ter um guichê único. E, diferentemente dos Estados Unidos, como o Adams pontuou aqui, nos Estados Unidos existem duas autoridades. O Departamento de Justiça americano, que é responsável por um dispositivo específico de combate à corrupção, e a CVM americana, a SEC, que é responsável pelo dispositivo de livros e registros e controles internos. Há uma clara distinção entre a competência de um e de outro. E é curioso ver a boa-fé, e aqui um pouco, novamente no ponto do professor Egon, de equilíbrio de negociação. Lá é muito mais claro o equilíbrio de negociação, seja pela boa-fé, a todo instante do processo de negociação. Recentemente eu tive a oportunidade, estava negociando com o Departamento de Justiça. Originalmente era um ato de corrupção, lá um pouco diferente, não tem a responsabilidade objetiva, a responsabilidade é subjetiva, né? Depende da intenção de corromper o agente público, mas fato é que nós estávamos em tratativa com o Departamento de Justiça. Em determinados momentos, o procurador do Departamento de Justiça entendeu que havia uma potencial violação do dispositivo de livros, registros e controles internos. Como funcionaria no Brasil? Na próxima reunião apareceria alguém aqui na mesa de reunião sem você saber da autoridade, porque a autoridade já tinha ligado e convidado, né? Outra autoridade para sentar à mesa quando isso é possível. Qual foi a postura do Departamento de Justiça? Chegou para nós e disse, olha, entendo aqui que exista uma potencial violação do outro dispositivo. Nós gostaríamos de convidar a CVM americana. Se vocês estiverem de acordo, sugiro que vocês entrem em contato com eles. Ou seja, é uma total, uma nova, uma completa diferente, né, abordagem em relação não só ao respeito e ao equilíbrio das partes nessa negociação. Então, eu acho que, de forma geral, eram esses os pontos que eu queria trazer. Estou me aproximando, acho que, do tempo aqui previsto, mas a mensagem que eu deixo aqui é principalmente de que existe a necessidade de se converter. Hoje em dia se fala que a transação é um método alternativo de solução de conflitos. Na verdade, ele tem que ser o método principal, e o judiciário, a judicialização precisa ser o método alternativo, né? É essa mensagem que eu deixo, e agradeço mais uma vez pelo tempo, em benefício do tempo. Acho que eram esses os pontos que eu queria trazer para a discussão. Obrigado. Obrigado, Michel. Interessantíssima essa percepção de formas como cada país se estabelece para se relacionar com a sociedade. Eu vou passar agora, last but not least, o doutor Rinaldo, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, que vai nos brindar sobre o tema e talvez até dar alguns comentários, fazer comentários, né? Um abraço. Muito obrigado, presidente da mesa, ministro Luiz Inácio Adams. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar também aqui todos os integrantes da mesa, cumprimentar aqui meus amigos, colegas também aqui presentes, o doutor Otávio, que é meu colega conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Marfan Martins Vieira, que é Procurador-Geral de Justiça, adjunto subprocurador-geral de Justiça, de Relações Institucionais, se não me engano, é alguma coisa assim, lá do Ministério Público do Rio de Janeiro. Cumprimentar todos do Ministério Público, todos da advocacia também aqui presentes. Cumprimentar meu amigo Fábio Galindo, que é
oriundo do Ministério Público, foi atuante do GAECO, do GNCOC, secretário de Justiça, o homem que mais perseguiu, entre aspas, aqui, criminosos de um modo geral e pessoas também acusadas de corrupção, e hoje é presidente de uma grande empresa, a EGEA, e então é importante a sua presença aqui, doutor Fábio Galeno, porque é a visão também do lado do empresário, aquele que muitas vezes sofre, vamos dizer assim, com a atuação do Ministério Público e dos órgãos, né, de persecução da improbidade administrativa. E é muito bom falar por último, eu agradeço aqui ao professor Adams, porque então eu me sinto à vontade agora para só fazer aqui pequenas observações sobre alguns pontos, e eu concordo aqui com 90%, a grande maioria do que foi falado aqui por todos os que me antecederam, mas eu quero dizer que eu tenho uma visão otimista do novo momento que nós estamos vivendo da persecução civil, principalmente da improbidade administrativa. Nós estamos saindo de um mundo que nós tínhamos em que o judiciário era a única solução para tudo. E já fazia muito tempo que o judiciário mostrava que não tinha como dar solução. Até porque, às vezes, dava uma solução com 15, 20 anos, que não mais se aplicava, que não tinha mais nem sentido de ser aplicada. E então nós estamos vivendo, até tardiamente, eu concordo, nós estamos vivendo um novo momento em que se pode ter uma justiça mais célere. E eu acho que esse momento é muito importante, não sei se tem juízes aqui presentes, membros do Judiciário, mas eu acho que é um momento muito importante de valorização do Ministério Público e da advocacia. Porque a partir do momento em que nós estamos dando a possibilidade, a lei está dando a possibilidade de membro do Ministério Público e a parte interessada, representada por um advogado, chegar a um acordo sobre um ilícito, chegar a um acordo sobre composição de danos, então nós estamos reconhecendo a importância destes dois órgãos, advocacia e Ministério Público. E isso é um instrumento muito forte, a lei 14.230, principalmente, que não tem nem 6 meses ainda, é objeto de algum questionamento lá no Supremo Tribunal Federal, mas a lei 14.230, ela trouxe uma importante valorização do Ministério Público e da advocacia. A partir do momento em que ela diz, nós temos aqui no artigo 17b da Lei 8.429, né, que foi introduzido pela Lei 14.230, e ela diz lá no parágrafo 5º, diz o seguinte: as negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e de outro o investigado ou demandado e o seu defensor. Ponto. Então, vejam como é importante aqui a valorização que se tem do papel do Ministério Público e do papel da advocacia, mostrando que aquele ilícito, por maior que seja aquele ilícito civil, aquela improbidade administrativa, ela pode ser ali resolvida exclusivamente por essas duas partes. E aí vocês podem dizer assim, não, mas tem lá, nesse mesmo artigo 17b, tem lá o seguinte, que isso depende, a celebração do acordo depende da oitiva do ente federativo lesado,
em momento anterior ou posterior à propositura da ação, só observando que esse acordo pode ser proposto mesmo após a propositura de uma ação. Também lá, de aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação, e de homologação judicial independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade. Mas então a gente vai aqui no artigo e a gente vê o seguinte, artigo 17b, aí vem o caput, aí logo em seguida vem os incisos 1 e 2, e aí vem o parágrafo 1º, que fala isso, que eu falei aqui agora, e só mais lá no final é que vai dizer que o artigo as negociações serão entre Ministério Público e o seu defensor. O que a gente entende disso? Que a lei quis deixar bem claro que a negociação é entre o Ministério Público e a parte interessada, a parte eventualmente ali investigada, ou até já rede uma ação de improbidade representada por seu advogado. As negociações serão somente entre os dois. E aí, então, a gente tem que entender que o papel de todos aqueles outros, né, a oitiva do ente federativo lesado é uma oitiva. O que significa o seguinte, olha, eles têm que ser ouvidos para poder apontar, eventualmente, o que é a lesão, a extensão da lesão, o que aquilo causou, a repercussão, seja o que for, mas é a oitiva deles, não é a concordância, da doente federativo lesado. Aprovação de 60 dias pelo órgão do Ministério Público, normalmente o Conselho Superior do Ministério Público, daquele acordo. O que é que significa isso? O que é que o Conselho Superior verifica? Verifica as formalidades, verifica se o promotor de justiça, o procurador da República, ele foi diligente em apurar a extensão do dano, em apurar a repercussão daquele dano, e também a homologação judicial. A homologação judicial é a mesma coisa. Uma homologação, ela se refere a atos formais, é o que o juiz vai analisar. Então, nenhum desses, nem o ente federativo que deve ser ouvido, nem o órgão do Ministério Público, que é competente para apreciar os arquivamentos, e nem o juiz, eles podem entrar no mérito daquela negociação. Porque, como a própria lei diz, a negociação ela se dá entre o órgão do Ministério Público e o defensor da entidade, de quem esteja eventualmente sendo investigado ou acionado por improbidade administrativa. Então, eu vejo como um importantíssimo avanço. Ainda temos muito o que avançar, mas eu acho que, assim, como um instrumento de celeridade e de efetivação da justiça, nos casos de improbidade administrativa, foi um importante avanço. Temos muito ainda o que avançar, mas, como disse o professor Adams, eu sou otimista e acho que nós vamos ter um novo tempo, sim, principalmente num país que nós temos, que a improbidade administrativa ainda é uma chaga tão profunda e que a gente precisa, todos nós, atores da justiça, nós precisamos achar uma solução para isso. Então, é isso, professor. Muito obrigado pela sua atenção, pela atenção de todos aqui. Eu agradeço muito, doutor Rinaldo. Eu acho que foi uma... Eu, como você, eu também sou otimista. Eu acho que nós estamos seguindo uma trilha ainda difícil, mas uma trilha correta. Eu quero agradecer a todos, eu quero fazer registro, doutor Mafran, doutor Otávio, que nos saúdam, cumprindo com a participação nessa palestra. Agradecer muito a mesa, eu acho que a mesa cumpriu a sua função, a missão que lhe foi dada,
todos os palestrantes, e particularmente cumprindo o tempo, né? Que é uma coisa difícil pedir para o advogado. Né? Então, nós terminamos no tempo, nós temos agora um coffee break, que está se instalar às 5h30, e na sequência vai ser o encerramento do encontro, acho no outro, não sei qual vai ser o plenário, mas vai ser no plenário principal. Né? Então, obrigado a todos e até o próximo encontro do FIB.